Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre vida e obra de Lima Barreto. Nossa convidada é a jornalista e escritora premiada Luciana Hidalgo. Luciana, em 2011 você lançou seu primeiro romance, esse aqui, O Passeador. E o passeador é o rapaz que um dia vai se tornar Lima Barreto, não é? Como foi a juventude de Lima Barreto? Olha, esse livro, O Passeador, ele é uma ficção, né? É um romance. Então eu consegui mais ou menos conjugar dados reais e dados ficcionais, né? Então pegando um pouquinho da juventude do Lima, né? Onde eu acho que ele era realmente ainda menos combativo, menos rancoroso, porque ele realmente, né, no fim da vida, teve um lado assim de um pouco de amargurado, né? Triste por não ter tido o reconhecimento que ele realmente merecia. Então acho que na juventude eu quis justamente mostrar isso. E um personagem ainda mais ingênuo, mais, assim, muito apaixonado pela literatura, né? Agora, O Passeador, o livro começa com o protagonista cruzando o centro da cidade, no meio das obras do Pereira Passos, e aquilo para ele é um transtorno em todos os sentidos. Por que que a modernização do Rio incomodou tanto a Lima Barreto? Na passagem do século XIX para o século XX, o Rio de Janeiro ele tinha características ainda de uma capital muito, né, ainda não muito desenvolvida, não tão moderna, e se chamava o túmulo do estrangeiro Rio de Janeiro, né, porque era um celeiro de doenças, se acreditava, realmente havia esse lado. Então, com essa ideia de higienização, ela também acabou na higiene social, ou seja, com a ideia de se acabar com os cortiços do centro da cidade. Isso foi tirando as pessoas mais pobres desse raio de visão burguês da cidade moderna, né? Então, quem estava ali para denunciar isso? Lima Barreto. Agora, o livro é todo ambientado na Belle Époque, carioca, não é? Como era a mentalidade dessa época? Fala um pouco sobre a sociedade, né, a cultura desse momento do Rio de Janeiro. Com essa ideia toda, um pouco de europeização do Brasil, do Rio de Janeiro, de tornar o Rio de Janeiro uma Paris dos trópicos, se importava muito a moda francesa, os livros. Então, assim, todos os intelectuais liam em francês, né? Frequentavam a livraria Garnier, a Rua do Ouvidor, né? Era o grande lugar do Rio de Janeiro. Então, e foi um momento em que o livro, a literatura, tinha uma importância enorme no Rio de Janeiro. Então, qual o lugar do Lima Barreto nisso tudo? Ele, ao mesmo tempo que flertava com tudo isso, porque, obviamente, ele também frequentava a Rua do Ouvidor, ele também frequentava a Garnier, ele via que, ao mesmo tempo, tinha toda uma população excluída disso. A gente falou, assim, desse aspecto dele ter acabado muito amargurado, não teve o reconhecimento, não é? Isso, assim, é sempre uma tônica quando se fala em Lima Barreto. Agora, ele também tem uma participação nisso? Ele também não queria, de repente, ser reconhecido, se integrar nesse meio, ele não queria ser corrompido, né? Como é que ele era visto, né, pelos intelectuais da época, como viam a literatura dele? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Lima foi tomando, com o tempo, posições muito radicais. Ele queria uma autonomia absoluta, né? Ele queria um nível de purismo na literatura dele, na literatura em geral, que é difícil ter, inclusive hoje em dia, né? Então ele atacava muitas pessoas. Por que ele acabou ficando com essa pecha, né? Ele não tinha, né, no popular, não tinha papas na língua, né? Ele falava de quem ele tinha que falar. Ele falava mal, ele falava mal. Mas ao mesmo tempo ele concorreu 3 vezes à Academia Brasileira de Letras. Ele concorreu justamente. Concordou em concorrer. Exatamente, porque ele não renegava a academia. Isso. Eu acho que há uma grande contradição no Lima, né? Que a gente não pode dizer assim, ele quis se marginalizar, se marginalizou, ficou ali à margem. Não, ele não foi bem assim. Ele olhava aquilo tudo, ele se interessava, mas quando ele via que ele não tinha
não ia ter aquela possibilidade de entrar aquilo ali. Eu acho que o Lima ele ficou muito dividido entre o mundo de onde ele veio, né, que era um mundo onde ele mesmo dizia, de pessoas que não tiveram acesso à cultura, né, e o mundo que ele teve depois, né, graças ao padrinho dele, o Visconde de Ouro Preto, que foi de conseguir ter tido acesso a um colégio de meninos ricos e com todas as possibilidades que isso teve. Eu acho que nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, porque nós vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Luiz Antônio Pilar, diretor do espetáculo Lima Barreto, ao terceiro dia. Luiz Antônio Pilar é diretor e produtor de teatro, cinema e televisão. Atualmente, seu trabalho pode ser visto nos palcos do Rio de Janeiro, no espetáculo Lima Barreto ao terceiro dia. A peça, ambientada em 1919, mostra 3 dias de internação vividos pelo escritor pré-modernista durante uma crise de alucinação. Um embate ideológico é aberto quando o amargurado e velho Lima Barreto se depara com suas memórias e personagens que criou no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. A peça revisita a vida e obra do escritor e traz à tona temas como loucura, preconceito e idealismo. Usando o direito que confere a Constituição, vem pedir ao Congresso Nacional que decrete o Pico-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Luiz Antônio, flutuando na imaginação do escritor estão os personagens do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. E o próprio Policarpo é importantíssimo, né? Porque é um personagem célebre do Lima Barreto. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi a escolha também do Edgar Amorim para esse personagem, como você orientou, o que você queria extrair do personagem. O personagem do Policarpo, tanto no livro quanto na peça, é um personagem muito intenso, muito crédulo. E eu precisava de um ator que tivesse essa intensidade. E o Edgar, tendo visto alguns trabalhos dele, é daquele que você fala, é pau. Ele acreditou, é pau, não tem jeito. E ele agarra aquilo e faz muito bem. Guaracite, Seringaua, Sedaiuia. Policarpo. Cunhã Memar. Queria falar de um momento que é muito interessante na peça, que é um diálogo entre Lima Barreto, mais novo, Lima mais velho, e o Policarpo. É uma discussão sobre o valor da literatura. E eu diria um pouquinho mais. O que é, para nós artistas, esse ofício do fazer arte? Toda arte é uma paródia de nós mesmos. Eu sou uma paródia? Só uma vida ridícula e desastrada criada por vocês? Por ele! Eu me cansei da literatura. Me disse tudo que acreditei até hoje é paródia. Me disse eu vou rir quando estiver na frente do pelotão de fuzilamento daqui a pouco. Me diz? Não é paródia de Policarpo, não pode ser. Então me diga o que é, para que eu possa morrer com o mínimo de decência. É a criatura questionando o Criador. Então, se você me fez para quê e para que eu sirvo? Você foi criado em imagem e semelhança. Seu esforço e crença são tão sem sentidos quanto os meus. Não a sua imagem. Fui criado à imagem dele. Quando Lima Barreto ainda não estava batido pelo desespero e pela descrença, minha vida teve sentido. Luiz Antônio, nós falamos dos personagens principais da peça, mas há outros também muito importantes, né, como o Gregorinho e o Felipe, que ajudam a situar e ressaltar os conflitos, né, e as angústias do Lima Barreto, do personagem, do escritor, na trama. Como eles funcionam na peça, né? Um amigo e o outro, um companheiro de manicômio e o amigo de boemia. O Lima Barreto mesmo, foi um homem muito solitário, muito sozinho. E o Luiz Alberto coloca como companheiro, tanto do Lima novo quanto do Lima velho, o que nós poderíamos chamar das piores companhias. É um alcoólatra, um bêbado, que em tese o leva à perdição da bebida, que é o seu amigo de juventude,
que é feito pelo Mário Hermeto, que é um ator extraordinário. Como eu limpo no carro? Não se preocupa, Lima! Teu livro vai ser um sucesso! Não se preocupa com isso. Eu espero. Enquanto esperamos, uma cachaçinha ajuda a esquentar o frio, né? Gregorinho, estamos em pleno verão. Refresca! Refresca! Ah, eu não sei. E em companhia do Lima Velho está o outro extremo, que é o louco, o maluco, o renegado pela sociedade em todos os Todos os tempos. sentidos. Você é louco, é maluco. Você fala sozinho. O que você faz? Sou escritor. Tá, mas o que você faz? O elenco, como eu disse, é muito bom, mas tem um menino lá que a mim encanta de uma forma surpreendente. Aquele eu atirei no que vi e acertei 10 vezes no que vi. É o Felipe, que é o Paulo Matias Júnior, que faz o Felipe Paulo Matias e Júnior. o Felizardo. É preciso defender o Floriano. O senhor não ama a sua terra? É, mas terra não tem. Mas vai ter! Floriano Peixoto vai tornar esse país mais rico. Vai ter terra. Tá. Então a gente faz assim. Primeiro eu ganho a terra, depois eu amo ela e depois eu defendo Floriano. Luiz Antônio, o que ficou de fazer Lima Barreto ao terceiro dia para você como profissional, como artista e como pessoa? Como profissional e como artista, eu fico muito, por que não dizer, orgulhoso. Enquanto cidadão, vivendo numa sociedade que ainda guarda muitas diferenças sociais e de inclusão, isso eu acho que é uma responsabilidade minha também, uma contribuição que eu tenho que dar, de que se é necessário incluir a todos. Nós temos a grande oportunidade de fazer deste país um lugar realmente diferente daquilo que o mundo nos apresenta. Porque eu sou a sua melhor parte. Seus sonhos mais íntimos, seus desejos mais caros. Se a vida é sonho, os meus foram da melhor espécie. No próximo bloco, Nos fins de semana ele ia para casa. E onde era a casa dele? Dentro da colônia de alienados.